Essa novela entre Jon Jones e Tom Aspinall já cansou todo mundo, ninguém aguenta mais. Tá demorando tanto para ter algum sinal do que vai acontecer que praticamente todos os fãs já perderam o tesão em ver essa luta. Acho que o desejo de todo mundo é que o UFC tire logo o cinturão do Jon Jones e deixe a categoria se desenvolver. Até o Tom Aspinall não aguenta mais esperar um americano. E com razão, o cara tá perdendo o auge da sua carreira. Mas parece que finalmente tivemos uma atualização sobre o que vai acontecer. E não é uma notícia nada positiva. Parece que Jon Jones está aposentado. Pelo menos foi o que o campeão dos pesos pesados deixou a entender, quando um fã falou que ele teria o seu cinturão tomado. O Jon Jones respondeu o seguinte no seu perfil no X, abre aspas, tomado? Eu pareço o tipo de pessoa que me importa com coisas desse tipo? Vocês estão latindo para a árvore errada. Eu comuniquei ao UFC os meus planos há muito tempo. Não faço ideia porque eles ainda não compartilharam isso com vocês. Fecha aspas. Até então ainda não tínhamos nenhuma pista que o Jon Jones realmente está aposentado. Só que ele e o UFC já sabem o que vai acontecer. Mas depois circulou um vídeo com ele conversando por chamada com um ex-lutador, que hoje em dia é promotor de eventos de MMA, o russo Kamil Gaziev. E quando foi perguntado se ainda está na ativa, se ainda está lutando, o Jon Jones simplesmente respondeu, não, eu parei. Confirmando que provavelmente os planos que o UFC já sabia, que ele respondeu para um fã no X, era que ele está aposentado, ou seja, não vai lutar contra o Tom Aspinall. Essa foi a dedução que a maioria das pessoas tirou sobre essa história, mas eu desconfio. Até porque se isso realmente tivesse acontecido, por que o Dana White ainda está tão confiante e sempre quando é perguntado diz que tem 100% de certeza que Jon Jones vs Tom Aspinall vai acontecer? Será que o presidente do UFC está blefando esse tempo todo? Bem, isso não faz sentido. Até porque o que ajudaria o Dana White mentir que essa luta vai acontecer para depois deixarem todos os fãs frustrados? Imagina se fazem Tom Aspinall contra Ciryl Gane pelo cinturão dos pesados agora. Ninguém teria o menor interesse, porque em vez de promover o inglês como campeão linear e promover o Ciryl Gane como próximo desafiante, o Dana White só fala sobre Jon Jones. Ou seja, se o presidente do UFC está tão confiante que essa luta vai acontecer, talvez não seja um caso perdido. E na verdade, quem pode estar blefando é o Jon Jones. Tem grande chance dele estar falando essas coisas para viralizar mesmo, e dar a entender que ele quer se aposentar, para o UFC abrir a carteira e pagar o quanto ele está pedindo. A verdade é que o Jon Jones não precisa provar mais nada no esporte, é indiscutivelmente o melhor lutador da história, a menos que coloquem mais zero no seu cheque. Até porque, sabendo que o Jon Jones é um cara muito orgulhoso, é muito difícil de acreditar que o campeão iria se aposentar sem enfrentar o Tom Aspinall e continuar sendo chamado de pato, fujão e essas coisas. O Jon Jones tem um ego grande demais para isso. Não à toa, mesmo falando que iria se aposentar de qualquer jeito quando vencesse o Stipe Miocic, pela pressão dos fãs para enfrentar o Tom Aspinall, Jon Jones disse que iria continuar. Por essas atitudes do americano, é difícil de acreditar que ele vai se aposentar nesse momento. Então eu acho que o Jon Jones está simplesmente brincando com os fãs, dando pistas falsas para se manter em evidência. E talvez até negociar uma grana a mais no seu próximo cheque. Prova disso é o que ele postou hoje no story do Instagram, que foi esse vídeo que você está vendo agora, mostrando um cachorro dominando outro cachorro. E o Jon Jones escreveu o seguinte nesse vídeo, abre aspas, como me sinto ao retornar ao UFC depois de um tempo de inatividade muito necessário, fecha aspas. Isso praticamente confirma que ele não está aposentado e que a luta contra o Tom Aspinall vai acontecer. E quando ele diz que comunicou ao UFC seus planos, eu acho que significa que seu retorno será em novembro, no tradicional evento de Nova York, que é onde o Jon Jones gosta de lutar. Foi o evento em que ele enfrentou o Stipe Miocic no ano passado e foi o evento que ele lutaria no ano retrasado antes de se machucar. Por isso que o Dana White tem certeza que a luta do Jon Jones contra o Tom Aspinall vai acontecer, mas ainda não anunciou nada oficialmente, porque falta muitos meses para o combate acontecer, e anunciar Jones vs Aspinall nesse momento
poderia ofuscar os eventos que vão acontecer por agora. Por isso, você fã que queria ver essa luta, pode ficar tranquilo que vai acontecer, pelo menos na minha leitura da situação. Agora, para você que achava que com o Jon Jones aposentado, pelo menos iria acabar a enrolação e a categoria peso pesado seguiria em frente, pode ficar triste, porque só em novembro essa história vai finalmente se resolver. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Acham que o Jon Jones vai se aposentar mesmo? Você tá ansioso para Jones vs Aspinall? Ou essa história já encheu o saco e está na hora de seguir em frente? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Por favor, caso você tenha gostado desse vídeo e da minha análise sobre essa situação, é muito importante você deixar o seu like para recompensar o meu trabalho. Se inscreve também, a sua inscrição é a melhor maneira de ajudar o meu canal a continuar crescendo e existindo. Então, se você não quer que o canal acabe, por favor, se inscreve que me ajuda demais. Trago vídeo praticamente todos os dias aqui no canal, e para você não perder nada, tem que ativar o sininho. Assim, sempre que eu trazer um vídeo novo, você vai receber uma notificação do YouTube. Corre para assistir o meu último vídeo, onde eu falei sobre Islam Makhachev, que não vai se dar bem nos meio médios. Quer saber os motivos que fazem eu achar isso? Corre lá para assistir e descobrir a minha opinião. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.